capítulo é o 42, né? Em algarismo romano, Excel 2. X-large, X-large 2. A vida moral. A Leon Denis, então, começa da seguinte maneira. Todo ser humano traz gravado em si, na sua consciência, na sua razão, os rudimentos da lei moral. Essa lei recebe nesse mundo mesmo um começo de sanção. Uma boa ação proporciona ao seu autor uma satisfação íntima, uma espécie de dilatação e desabrochar da alma. Nossas faltas, ao contrário, trazem frequentemente como consequência mágoa e remorsos. Entretanto, essa sanção tão variável segundo os indivíduos é muito vaga, muito insuficiente do ponto de vista da justiça absoluta. É por isso que as religiões colocavam na vida futura, nas penas e recompensas que nos reserva, a sanção capital dos nossos atos. Ora, seus dados carecendo de base positiva, são colocados em dúvida pelo maior número. Depois de ter exercido uma influência séria sobre as sociedades da Idade Média, não são mais suficientes de agora em diante para afastar o homem das vias da sensualidade. Antes do drama do Gólgota, Jesus anunciara aos homens um outro consolador, o Espírito de verdade, que devia restabelecer e completar seu ensinamento. Esse Espírito de verdade veio e falou à terra, por toda parte fez ouvir sua voz. 18 séculos depois da morte do Cristo, a liberdade de palavra e de pensamento sendo espalhada pelo mundo, a ciência tendo sondado os céus, a inteligência humana tendo se desenvolvido, a hora foi julgada favorável. Os espíritos vieram em massa ensinar a seus irmãos da terra a lei do progresso infinito e realizar a promessa de Jesus, restabelecendo sua doutrina, comentando suas palavras. Aqui é só um parênteses a respeito do evangelho que veio para a Terra. Se nós analisarmos esse particular, o evangelho não poderia ter vindo só para a nossa dimensão. A condição do espírito crístico é de abordagem de todas as dimensões relativas ao planeta. Por isso, quando Jesus traz o evangelho para nós, na nossa dimensão, as demais dimensões também foram agraciadas pelo ensinamento dele, porque não seria caso contrário como é que os espíritos viriam restabelecer aquilo que ele trouxera. Olha aí a questão do tempo em relação às questões daquilo que vem para nós e daquilo que está acontecendo nas dimensões paralelas, né? Ou seja, uma verdade não pode favorecer só encarnado, como não pode favorecer só desencarnado. Faz sentido, não? O espírito, o Ricardo, se alguém depois quiser fazer comentário, você me avisa, se você estiver no controle, ou a Lina, porque eu não consigo ver aqui. O Espiritismo nos dá a chave do Evangelho, explica-lhe o sentido obscuro ou oculto, traz-nos a moral superior, a moral definitiva, cuja grandeza e beleza revelam a origem sobre-humana. A fim de que a verdade se espalhe de uma vez sobre todos os povos, a fim de que ninguém possa desnaturá-la ou destruí-la, não é mais um homem, não é mais um grupo de apóstolos encarregado de fazê-la conhecida pela humanidade. As vozes dos espíritos a proclamam sobre todos os pontos do mundo civilizado. E graças a esse caráter universal e permanente, essa revelação desafia todas as hostilidades, todas as inquisições. Pode-se suprimir o ensinamento de um homem, falsificar, anular suas obras, mas quem pode atingir e repelir os habitantes do espaço? Eles sabem desmanchar todos os maus desejos e trazer a preciosa semente até as regiões mais recuadas. Daí vem o poder, a rapidez da propagação do espiritismo, sua superioridade sobre todas as doutrinas que a precederam e prepararam seu aparecimento. É, portanto, sobre os testemunhos de milhares de almas que vêm de todos os lugares, por intermédio dos médiuns, descrever a vida de além-túmulo, relatar suas próprias sensações, suas alegrias, suas dores, que se edifica a moral espírita. A moral independente, a que os materialistas tentaram edificar, vacila ao sabor dos ventos por falta de base sólida. A moral das igrejas recorre, sobretudo, ao medo,
ao temor dos castigos infernais, sentimentos falsos, que nos rebaixa e amesquinha. A filosofia dos espíritos vem oferecer à humanidade uma sanção moral mais elevada, um ideal de outro modo nobre e generoso. Não mais suplícios eternos, mas a consequência justa dos atos recaindo sobre seu autor. O espírito encontra em todos os lugares o que ele próprio se fez. Se viola a lei moral, entenebrece sua consciência e suas faculdades, materializa-se, acorrenta-se com suas próprias mãos. Praticando a lei do bem, dominando as paixões brutais, alivia-se e aproxima-se cada vez mais dos mundos felizes. Encarada sob esses aspectos, a vida moral impõe-se como uma obrigação rigorosa a todos aqueles que têm algum cuidado com seus destinos, donde a necessidade de uma higiene da alma que se aplique a todos os nossos atos, mantendo nossas forças espirituais em estado de equilíbrio e de harmonia. Se convém submeter o corpo, envoltório mortal, instrumento perecível, às prescrições da lei física que assegura sua manutenção e seu funcionamento, importa muito mais ainda velar pelo aperfeiçoamento da alma, que é o nosso eu imperecível e ao qual está vinculada a nossa sorte futura. O Espiritismo nos fornece os elementos para essa higiene da alma. O conhecimento do objetivo real da existência tem consequências incalculáveis para o melhoramento e elevação do homem. Saber para onde vai tem como resultado imediato fortalecer seus passos, imprimir aos seus atos uma impulsão vigorosa em direção ao ideal concebido. As doutrinas do nada fazem dessa vida um impasse e chegam, logicamente, ao sensualismo e à desordem. As religiões, fazendo da existência uma obra de salvação pessoal muito problemática, consideram-na de um ponto de vista egoísta e acanhado. Com a filosofia dos espíritos, esse ponto de vista muda, a perspectiva se alarga. O que devemos procurar não é mais a felicidade terrestre. A felicidade daqui é rara e precária. É um melhoramento contínuo e o meio de realizá-la é a observação da moral sob todas as suas formas. Com um tal ideal, uma sociedade é indestrutível, desafia todas as vicissitudes, todos os acontecimentos. Cresce na infelicidade, encontra na adversidade os meios de se elevar acima de si mesma. Despojada de ideal, embalada pelos sofismas dos sensualistas, uma sociedade só pode corromper-se e enfraquecer-se. Sua fé no progresso, na justiça, apaga-se com a sua virilidade. Ela não é senão um corpo sem alma e torna-se fatalmente a presa dos seus inimigos. Feliz do homem que, nesta vida cheia de obscuridade e de armadilhas, caminha constantemente em direção ao objetivo elevado que discerne, conhece, do qual está certo. Feliz daquele que um sopro do alto inspira suas obras e leva-o adiante. Os prazeres deixam-no indiferente. As tentações da carne, as miragens enganosas da fortuna não têm mais domínio sobre ele. Viajou em marcha, o objetivo o chama, ele se precipita para atingi-lo. Ninguém levantou a mão, hein? Não, todos calados. Eu não levantei a mão, mas eu ia falar, se eu puder. Agora é tarde demais. Desculpa, não vou mais. Que bom que você vai falar, cara. Assim eu tomo uma aguinha aqui. Vai tomar uma água, né? Faz você joga a bola para mim aí para dar tempo de pegar um fôlego, né? Eu acho interessante, né? Porque ainda muitas pessoas acreditam que a finalidade do espiritismo é a mera ou somente a comunicabilidade com o mundo dos espíritos, né? E a gente se fascina com isso, né? Muitas pessoas acabam se fascinando, e claro que a comunicabilidade é algo fascinante, importante, necessário para o espiritismo, necessário como ponto de vista de ajuda, né? Mas o grande objetivo é isso e aí o que me chama a atenção é que Leon Denis, de plano, naquela época já percebe, né? E vem nos mostrar que a grande finalidade do espiritismo é, ao conhecermos o mundo espiritual, nos melhorarmos moralmente.
né? Temos uma nova oportunidade de saber as consequências de nossos atos e, com isso, nos refinarmos, né? E não simplesmente a comunicabilidade pela comunicabilidade, né? Isso eu acho fantástico na observação de Leon Denis, e que ele já percebe naquele tempo, né? Onde se discutia a picuinha do espiritismo, ainda se falava sobre manifestações físicas, né? E ele já teve essa perspicácia, né? É interessante a sua observação, porque é o próprio Kardec que comenta que a força do espiritismo está exatamente na parte da sua filosofia, né? Moral, né? Levando a questão moral, levando a razão, né? E não é mais o crer por crer, né? É o crer porque se sabe. Muda completamente. Claro, o tripé da doutrina, como nós sabemos, é ciência, filosofia e religião. Ciência se faz com mediunidade, religião no sentido da espiritualização da criatura, e a parte filosófica, que é efetivamente aonde reside os aspectos do crescimento do espírito. Mas efetivamente a parte da espiritualização é a aplicabilidade, que foi o que o Ailton acabou de dizer, a aplicabilidade dos conhecimentos, né? Porque senão fica uma coisa vazia, né? Fica só intelectualizada, né? Há que se conhecer porque o conhecimento nos traz discernimento. A caridade exige discernimento, senão nós criamos parasitarismo. É óbvio que também, conforme diz Emmanuel, não adianta falar de evangelho para quem tem estômago vazio, mas não adianta só, né, abastecer o estômago sem que valorize a criatura para que ela, valorizada, possa efetivamente dar encaminhamento à própria vida. Quer dizer, tudo tem um ponto aonde a gente chega no bom senso, na razão, e é exatamente o que o Kardec vai salientar, né? Muito interessante. Aliás, o próprio Kardec classificou os espíritas, né, como espírita, cristão, espírita, né? E que já traz isso, mas eu digo, como Leon Denis conseguiu perceber, a partir dessa classificação do Kardec, né? Claro que ele não inventou isso, mas de maneira brilhante a finalidade do espiritismo, né? Exatamente. Marisa, tá fechado o telefone. Tá fechado, Marisa. Marisa? Agora, alô, tá vendo? Tá ouvindo? Estamos ouvindo. Boa noite. Tá ouvindo? Sim? Ah, desculpa. Não, eu estou dizendo assim, que eu acho tudo no espiritismo encantador, né? Lógico, a mediunidade, como qualquer outro recurso, né? Até o científico, né? Até a parte científica da doutrina, se também não souber ser usada, né? Com respeito, com fidelidade, a gente faz besteira. Mas a mediunidade, eu acho que mais um pouco ainda, a científica por causa da vaidade, eu acho. E a mediunidade, eu acho que o médium, ele, já que todos somos, né, mas aquele médium que tem alguma sensibilidade, ele passa a achar que aquilo é um poder. E é um poder que pertence a ele, que aí também entra, né, todas as nossas quedas morais. Tá, meu amor? Vai. Então, mas todas as ferramentas do espiritismo, se bem usadas, né, levam a gente para grandes realizações. Mas se a gente tomar aquilo para si, para fazer em nosso favor, né, aí pronto, acabou-se. Acabou-se que era doce. Né? Infelizmente, porque não há poder. Eu acho que só isso que nós não ganhamos de Deus foi o poder, que ele não é bobo de dar. Na realidade, o povo que se acha nunca esteve tão perdido, né, Marisa? Tão perdido, não é? Tem mais alguém, Ricardo? Então, senão nós vamos para o capítulo 43, o dever. Continua, então, o Leon Denis dizendo: o dever é o conjunto das prescrições da lei moral, a regra de conduta do homem nas suas relações com seus semelhantes e com o universo inteiro. Figura nobre e santa, o dever plana acima da humanidade.
inspira os grandes sacrifícios, os puros devotamentos, os belos entusiasmos. Risonho para uns, temível para outros, sempre inflexível, ergue-se diante de nós e nos mostra essa escada do progresso, cujos degraus se perdem nas alturas incomensuráveis. O dever não é idêntico para todos, varia segundo nossa condição e nosso saber. Quanto mais nos elevamos, mais ele adquire aos nossos olhos grandeza, majestade, extensão. Seu culto, porém, é sempre agradável ao sábio, e a submissão às suas leis é fértil de alegrias íntimas, às quais nada pode se igualar. Por mais obscura que seja a condição do homem, por mais humilde que seja a sua sorte, o dever domina e enobrece sua vida. Somente ele nos dá essa serenidade de espírito, essa calma interior, mais preciosa do que todos os bens da terra e que todos nós podemos experimentar, até no meio das provações e dos reveses. Nós somos senhores para mudar os acontecimentos e nosso destino deve seguir sua linha rigorosa, mas podemos sempre, mesmo em meio às tormentas, assegurarmos a paz de consciência, o contentamento de nós mesmos, que proporciona o cumprimento do dever. O sentimento do dever lança as raízes profundas em todo espírito elevado que percorre sua estrada sem esforços, por uma tendência natural, resultado dos progressos adquiridos. Afasta as coisas vis e orienta para o bem os impulsos do seu ser. O dever torna-se, portanto, uma obrigação de todos os instantes, a condição mesma da existência, uma potência a qual se sente indissoluvelmente ligado, na vida como na morte. O dever tem formas múltiplas. Há o dever para conosco, que consiste em respeitar-nos, em governarmos-nos com sabedoria, a querer, a realizar apenas o que é digno, útil e belo. Há o dever profissional, que exige que cumpramos com consciência as obrigações a nosso cargo. Há o dever social, que nos convida a amar os homens, a trabalhar por eles, a servir ao nosso país e à humanidade. Há o dever para com Deus. O dever não tem limites. Pode-se sempre fazer melhor, e é na imolação de si mesmo que o ser encontra o meio mais seguro de se engrandecer e de se depurar. A honestidade é a essência mesma do homem moral. Desde que daí se desvie, fica infeliz. O homem bom faz o bem pelo bem, sem procurar nem aprovação, nem recompensa. Ignorando o ódio, a vingança, esquece as ofensas e perdoa seus inimigos. É benevolente com todos, protetor dos humildes. Em cada homem vê um irmão, não importa qual seja seu país, qual seja a sua fé. Cheio de tolerância, respeita as crenças sinceras, desculpa os defeitos dos outros, ressalta-lhes as qualidades e nunca maldiz. Usa com moderação os bens que a vida lhe concede. Consagra-os ao melhoramento social. Na pobreza, não inveja e não sente ciúmes de ninguém. A honestidade perante o mundo nem sempre é honestidade segundo as leis divinas. A opinião pública tem seu preço, torna mais agradável a prática do bem, mas não se poderia considerá-la infalível. O sábio não a desdenha, sem dúvida, mas, quando é injusta ou insuficiente, vai além e pauta seu dever por uma regra mais segura. O mérito, a virtude são, às vezes, desconhecidos na terra e os julgamentos da multidão são frequentemente influenciados pelas suas paixões e seus interesses materiais. O homem bom procura, antes de tudo, sua própria estima e o consentimento de sua consciência. Aquele que soube compreender todo o alcance moral do ensino dos espíritos tem uma concepção mais elevada ainda do dever. Sabe que a responsabilidade é proporcional ao saber, que a posse dos segredos de além-túmulo lhe impõe a obrigação de trabalhar com mais energia em seu melhoramento e dos seus irmãos. O Ayrton levantou a mão. Sim, o Ayrton. Pode terminar, Humberto, por favor, e daí a gente... Claro. As vozes do alto nele fizeram vibrar ecos, despertaram forças que dormiam na maioria dos homens. Solicitam-lhe poderosamente na sua marcha ascensional. Um nobre ideal estimula-o e atormenta-o. Não o trocaria por todos os tesouros. Atormenta-o simultaneamente. Faz dele, vou voltar na frase, um nobre ideal estimula-o e atormenta-o simultaneamente. Faz dele motivo de risada dos maus,
mas não o trocaria por todos os tesouros de um império. A prática da caridade tornou-se-lhe fácil, ensinou-lhe a desenvolver suas sensibilidades e suas qualidades afetivas. Compassivo e bom, sofre todos os males da humanidade. Quer espalhar sobre todos os seus companheiros de infortúnio as esperanças que o sustentam. Gostaria de enxugar todas as lágrimas, pensar todas as chagas, suprir todas as dores. Ayrton e Marisa. Mais uma vez, eu queria só externar a minha gratidão a Leon Denis, É impressionante a minha admiração quando ele escolhe a palavra o dever, né? Porque, com certeza, ele não deveria estar alheio às discussões da diferença entre o conceito de ética, de moralidade, de legalidade, de justiça, até porque é muito estudioso, né? Eu que ministrei há alguns anos uma matéria chamada Teoria Geral do Direito, né? E aí a gente ficava lá discutindo a diferença entre ética, moral, legalidade. E aí você vai falar assim, pô, tal situação é ética? Então, quer dizer, se ele tivesse escolhido qualquer uma dessas palavras, né, o que eu quero chegar no ponto haveria muita discussão sobre o conceito, sobre a ideia. Então, eu sempre dizia, por exemplo, né, que um aluno passando cola para outro aluno na minha aula, na minha prova, né? Isso era ilegal, mas é ético. É ético para com um colega. Quer dizer, essa questão da ética, da legalidade, da justiça, e é uma situação tão confusa, tão complexa, né? O casamento homoafetivo, em alguns lugares é ilegal, mas é justo. Quer dizer, tem coisa que pode ser justo, pode ser moral, pode ser ética, mas é ilegal. Quer dizer, então essas discussões. Daí vem Leon Denis e utiliza a palavra o dever, que é aquilo que a gente tem como obrigação de fazer. Alheio a qualquer discussão filosófica que possa levar a um entrever, uma discussão, né? E tal, ele fala, não. Existe dentro de cada ser humano uma mola propulsora ao bem, que é o dever. É aquilo que, na situação do caso concreto, ele tem que fazer, ou com o próximo, ou com ele mesmo, ou com a sociedade, ou com o trabalho. Então, é impressionante a minha admiração nessa passagem aqui, porque eu fiquei lembrando desses conceitos e como aqui não vai dar divergência, é o que tem que ser feito, né? É isso. Marisa? Precisa abrir o microfone, Marisa. Não, só lembrando, né, que Emmanuel traz esse caminho para a gente seguir na sua dissertação aí nos seus livros, que é o orar e vigiar, que Jesus, né, traz, ou vigiar e orar. Né? Porque acho que primeiro a gente ora para vigiar, depois a gente vigia e ora depois, né? E aí a disciplina, Emmanuel traz, depois da vigilância, depois que você se vigia, mas isso é tudo para si. Depois que você ora por você, você se vigia, você se reconhece, aí você entra na disciplina. E depois na disciplina o dever, porque aí você sabe o que é que tem que fazer. Então, a disciplina tem que estar entre a vigilância e o dever. O dever é esse, como vocês falaram aí, o Leon Denis mostrou, né? Você já sabe os passos que dá, você já sabe onde erra, você já sabe como se posicionar diante das coisas. Vai assim, tateando. Né? Acho isso fantástico mesmo. Agora, Emmanuel não bota uma disciplina só, ele bota sempre 3, né? Depois da vigilância, disciplina, para cair no dever. Mas isso para Chico, né, Marisa? Que ele precisava só 3 vezes, né? Para a gente precisa assim, um pouco mais. Para a gente precisa 1 milhão de encarnações aí para ver se cola. Mas eu achei isso bom, né? Ronaldo. Eu estou achando essa... eu estou aqui, Marisa. Estou participando. Estou meio caladinho hoje, que foi pedido. Eu não gosto de você nas nuvens, não. Eu gosto de você aqui.
Na presença, né? Mas olha, gente, isso aí está complementando um estudo que eu fiz aqui, o Evangelho no Lar, que eu fiz com a minha família hoje, com meus filhos, todo mundo espalhado, né? E estou com 2 filhos em Boston e tudo, e nós fizemos a leitura do livro Fonte Viva, onde foi essa dissertação do Emmanuel, que ele fala muito sobre a leitura do Evangelho, o entendimento do Evangelho, de que alguns iriam ler o Evangelho, não iriam entender, outros não aceitariam, outros ficariam deslumbrados com o Evangelho. Mas ele diz ali, houve um momento que ele diz que o Evangelho, sem ser colocado em prática, e eu acho que é por isso que ele sempre fala e sempre enfatiza muito a disciplina, a colocação do Evangelho em prática, e ele fez essa comparação, que o Evangelho não colocado em prática seria o sangue que é passado por nossas veias e que, em um certo ponto, ele se coagula, não vai à frente. Eu sempre acho essas dissertações do Emmanuel muito bonitas, muito acertadas, que realmente, né, é o Evangelho que passa por nossas vidas. Nós entendemos, nós sabemos a necessidade disso, mas se não é colocado em prática, né, eu acho que não fica aquela missão completa. É como sempre o Chico falou também a esse respeito. Era só isso. Era um complemento do que eu li hoje. Humberto. Eu acho interessante a colocação de todos, e o Ronaldo dizendo isso, me veio as questões voltadas até mesmo para aqueles que trabalham com acupuntura, né, na questão dos meridianos que são bloqueados e precisam ser desbloqueados. A relação com o que o Emmanuel fala e o Ronaldo lembrou é interessantíssimo, porque o que corre em nós é o amor, né? O que circula em nós. Seria o sangue, se a gente conhecesse o Espírito, seria o sangue que circula nas veias do Espírito. A não utilização do Evangelho são bloqueios em determinados aspectos em nós mesmos. Por isso que eu gosto muito da colocação, a gente só encontra em Marcos, para quem quiser depois dar uma olhadinha, no capítulo 13, no versículo 33. Ele dá uma ampliada no vigiai e orai. Ele diz, olhai, vigiai e orai. Ou seja, não é para eu olhar a vida dos outros. É olhar, analisar a mim mesmo, seja utilizando do recurso que for, vigiar, porque se eu procuro me analisar, procuro tomar conhecimento de mim mesmo, vou acabar, não é, aumentando o meu poder de vigilância sobre mim mesmo e orando me fortalecer para continuar me vigiando naquilo que eu vou encontrando em mim. Que eu posso encontrar no relacionamento com o outro, na minha reação, na reação do outro, etc. Mas é interessante porque ele dá uma ampliada. Ele disse, olhai, vigiai e orai, que é exatamente a constância que Leon Denis coloca a respeito do dever, né? Até por isso que ele faz uma citação incrível, ele diz assim, a pessoa não se importa com o riso dos ignorantes. Né? Ele coloca maus, mas a gente sabe que mal é a ignorância. Né? A pessoa não se importa com o riso, com a gargalhada dos ignorantes. Talvez muitos daqueles que estão nos acompanhando no momento já podem ter passado por situação de natureza semelhante, onde serviu, né, por vezes de chacota, de risinhos irônicos, o fato de não reagir em determinados instantes ou de tomar atitudes diferenciadas daquilo que seria considerado normal, que é efetivamente anormal para o espírito. Mais alguém, Ricardo? Seguimos. Então, tá. Seguimos é o nome da pessoa? A prática constante do dever leva-nos ao aperfeiçoamento. Para acelerá-lo, convém primeiro estudar a nós mesmos com atenção, submeter nossos atos a um controle escrupuloso. Não se poderia remediar o mal sem conhecê-lo. Podemos até estudar-nos nos outros homens. Se algum vício
algum defeito deplorável neles choca-nos, procuremos com cuidado saber se não existe em nós um germe idêntico e, descobrindo em nós, apliquemo-nos em extirpá-lo. Até porque os outros são reflexos de nós mesmos. Isso não é palavra do Leon Denis, tá? Eu estou fazendo inserção aqui. Consideremos nossa alma naquilo que realmente ela é, quer dizer, uma obra admirável, mas muito imperfeita, cujo dever é o de embelezá-la e orná-la incessantemente. Esse pensamento de nossa imperfeição tornar-nos-á mais modestos, afastará de nós a presunção, a tola vaidade. Submetamo-la a uma disciplina rigorosa. Como se dá ao arbusto a forma e a direção convenientes, podemos também regular as tendências do nosso ser moral. O hábito do bem torna a sua prática fácil. Apenas os primeiros esforços são penosos. Aprendamos, antes de tudo, a nos dominar. As impressões são fugidias e passageiras. A vontade é o fundamento sólido da alma. Saibamos governar essa vontade, dominar nossas impressões, jamais deixarmos-nos dominar por elas. O homem não deve isolar-se. A Marisa levantou a mão. O microfone está fechado, Marisa. Não abri, não. É só um negocinho, mas pode ser aqui no final. Tá bom. O homem não deve isolar-se de seus semelhantes. Importa, todavia, escolher suas relações, seus amigos, procurar viver num meio honesto e puro, onde só reine boas influências, onde só irradiem fluidos calmos e benévolos. Evitemos as conversações frívolas, os propósitos ociosos que levam à maledicência. Qualquer que possa ser o resultado, digamos sempre a verdade. E temperemo-nos com frequência no estudo e no recolhimento. A alma nele encontra novas forças e novas luzes. Possamos dizer-nos ao final de cada dia: fiz algo de útil, tive algum sucesso sobre mim mesmo. Socorri, consolei infelizes, esclareci meus irmãos, trabalhei para torná-los melhores, cumpri meu dever. Marisa? Não, é porque nós estávamos hoje falando sobre a obsessão e a desobsessão, né? E eu gostei muito disso aqui, né? Podemos estudar-nos em outros homens, que é isso que o dever, né, nos leva a olhar o outro, não mais para criticá-lo pelas deficiências, mas sim para ver se a deficiência que ele tem, se eu ainda tenho, né? E se não tenho, vou ajudá-lo a superar a dele, né? Faz a troca. Mas isso a gente já é forçado a fazer pelo processo de desobsessão. Se o obsidiado ele procura ajuda, né, e vai buscar a prática no bem, vai buscar se manter dentro dos recursos que vão ajudá-lo a se libertar daquela obsessão, ele faz isso libertando o outro, na raça, por causa dele, mas faz. Então, eu acho que é uma das primeiras caridades também que a gente faz, né? Sem nenhuma vontade de ajudar o outro, é vir ao centro trazendo o carro cheio de espírito doente e, na hora da desobsessão, querer o bem para si, mas já tendo que, por osmose, melhorar o obsessor também. É a prática no bem forçado, eu acho, né? Era isso, dever. Adoro essa palavra, dever. Tem mais alguém, Ricardo? Nós vamos para o capítulo 44, Fé, Esperança, Consolações. Começa Leon Denis o assunto dizendo: a fé é a confiança do homem nos seus destinos. O sentimento que o leva na direção da potência infinita é a certeza de estar seguro no caminho que conduz à verdade. A fé cega é como um fanal, cujo foco vermelho não pode atravessar o nevoeiro. A fé esclarecida é um farol poderoso que ilumina com uma viva claridade a estrada a percorrer. Não se adquire essa fé sem ter passado pelas provas da dúvida, por todas as angústias que vêm sitiar os investigadores. Há aqueles que não atingem senão a uma opressiva incerteza e que flutuam longo tempo entre correntes contraditórias. Feliz daquele que crê, sabe, vê e caminha com segurança. Sua fé é profunda, inabalável.
Ela o torna capaz de superar os maiores obstáculos. É nesse sentido que se pode dizer, no sentido figurado, que a fé transporta montanhas. As montanhas representam aqui as dificuldades no caminho dos inovadores, as paixões, a ignorância, os preconceitos e o interesse material. Comumente só se vê na fé a crença em certos dogmas religiosos aceitos sem exame. Mas a fé também é a convicção que anima o homem e o arrasta para outros objetivos. Há a fé em si mesmo, uma obra material qualquer. A fé política, a fé na pátria. Para o artista, o poeta, o pensador, a fé é o sentimento do ideal, a visão desse foco sublime, iluminado pela mão divina nos píncaros eternos, para guiar a humanidade na direção do belo e do verdadeiro. A fé religiosa que faz abstração da razão e se reporta ao julgamento dos outros, que aceita um corpo de doutrina verdadeira ou falsa, e a ele se submete sem controle, é a fé cega. Na sua impaciência, nos seus excessos, recorre à vontade, ao constrangimento e conduz ao fanatismo. Encarada sob esse aspecto, a fé é ainda um móvel poderoso. Ela ensinou aos homens a humilharem-se e a sofrer. Pervertida pelo espírito de dominação, foi a causa de muitos crimes, mas nas suas consequências funestas, mostra-nos ainda a extensão dos recursos que nela estão. Ora, se a fé cega pode produzir tais efeitos, o que não fará a fé apoiada na razão, a fé que julga, discerne e compreende? Alguns teólogos exortam-nos a desprezar a razão, a renegá-la, a esmigalhá-la sob os pés. Fazem objeção a todos os erros nos quais a razão caiu e parecem esquecer que é a própria razão que nos ajudou a corrigi-los. Devemos, pois, renegá-la, mesmo quando revela-nos o que é o bem e o belo? A razão é uma faculdade superior, destinada a nos esclarecer sobre todas as coisas. Desenvolve-se e aumenta com o exercício, como todas as nossas faculdades. A razão humana é um reflexo da razão eterna. É Deus em nós, disse São Paulo. Desconhecer seu valor, sua utilidade, é desconhecer a natureza humana e ultrajar a própria divindade. Querer substituir a razão pela fé é ignorar que todas duas são solidárias. Elas se fortalecem e vivificam-se uma a outra. Sua união descortina ao pensamento um campo mais vasto. Ela harmoniza nossas faculdades e nos proporciona a paz interior. A fé é a mãe dos nobres sentimentos e das grandes ações. O homem profundamente convencido permanece inabalável diante do perigo, como no meio das provas. Acima das seduções, das adulações, das ameaças, mais alto que as vozes da paixão, houve uma voz que ecoa nas profundezas da sua consciência e cujos ruídos o sustentam na luta, advertam-no nas horas perigosas. Para produzir tais resultados, a fé deve repousar sobre o fundamento sólido que lhe oferece um livre exame e a liberdade de pensar. Ao invés de dogmas e de mistérios, deve apenas reconhecer os princípios decorrentes da observação direta, do estudo das leis naturais. Tal é o caráter da fé espírita. A filosofia dos espíritos nos oferece uma crença que, por ser racional, é tanto mais robusta. O conhecimento do mundo invisível, a confiança numa lei superior de justiça e de progresso, tudo isso imprime à fé um duplo caráter de calma e de certeza. O que se pode temer, com efeito, quando se sabe que nenhuma alma pode perecer, que após as tempestades e as dilacerações da vida, para além da noite sombria, onde tudo parece afundar-se, ver-se-á despontar o clarão radioso dos dias intermináveis? Quando a velhice gelada avança, colocando o seu estigma sobre nossa testa, apagando nossos olhos, enrijecendo nossos membros, curvando-nos sob nosso peso, vem então com ela a tristeza, o desgosto de tudo e a grande sensação de fadiga, uma necessidade de repouso, como uma sede do nada. Nessa hora de perturbação, nesse crepúsculo da vida, como satisfaz e reconforta a pequena luz que brilha na alma do crente, a fé no futuro infinito, a fé na justiça, na suprema bondade. Compenetrados da ideia de que essa vida não é senão um instante no conjunto da nossa existência imortal, aceitamos com paciência os males inevitáveis que ela engendra. A perspectiva dos tempos que se nos abrem dar-nos-á o poder de dominar as misérias presentes e de nos colocar acima das flutuações da fortuna.
Sentir-nos-emos mais livres, mais bem armados para a luta. Conhecendo a causa dos seus males, o espírita compreende a necessidade deles. Sabe que o sofrimento é legítimo e aceita-o sem murmurar. Para ele, a morte nada destrói. Os laços afetivos persistem na vida de além-túmulo, e todos aqueles que aqui se amaram reencontram-se, libertos das misérias terrestres. Longe dessa dura morada, só há separação para os maus. Dessas convicções resultam consolações desconhecidas dos indiferentes e dos céticos. Se de uma extremidade à outra do globo todas as almas se comunicassem nessa fé poderosa, assistir-se-ia a maior transformação moral que a história jamais registrou. Entretanto, essa fé bem poucos homens a possuem. O Espírito de verdade falou à terra, mas esta não prestou atenção aos seus apelos. Não foram os poderosos que o escutaram, foram os humildes, os pequenos, os deserdados, todos aqueles que têm sede de esperança. A Revolução Espírita encontrou, primeiro, uma viva oposição nos meios religiosos e científicos. Esse estado de coisas tende a atenuar-se. Bem poucos homens têm a coragem de se desdizerem e de confessar que se enganaram. A maioria prefere combater durante toda a sua vida uma verdade que pode comprometer seus interesses ou arruinar suas afirmações. Outros, em segredo, reconhecem a beleza, a grandeza dessa doutrina, mas suas exigências morais os assustam. Presos aos seus prazeres, querendo viver à sua maneira, sem se preocupar com o além, afastam de seu pensamento tudo o que os levariam a romper com esses hábitos perniciosos, mas desejados. Esses comportamentos serão para eles, em consequência, a fonte de amargas recordações. Nossa sociedade enfebrecida preocupa-se mediocremente com o ensino moral. Muitas opiniões contraditórias se entrechocam em meio a esse estado confuso, elevado pelo turbilhão da vida material. O homem pouco reflete. Mas todo espírito sincero, que procura a fé e a verdade, encontrá-las-á na nova revelação. Uma influência do alto derramar-se-á sobre ele e o guiará na direção dessa luz nascente, que um dia iluminará a humanidade inteira. Olhe agora o cálice para sempre. Tem alguém aí, Ricardo? Acabou o capítulo. Tem alguém, Ricardo? Não, não tem ninguém. Tá bom. É interessante, né? Como a gente... Não tinha. Para dar um tempo para o Humberto, né, beber uma água. Mas você tem durante muito tempo, né, a religião pregando a sua verdade, daí a ciência vem confrontando e brigando com a religião, né? Aí vem o espiritismo com uma verdade fantástica, brigando com os dois, né? Quer dizer, ele chega criando um caso com a religião sedimentada que brigava com a ciência e com a ciência que brigava com a religião, que ela tentava demonstrar toda a farsa desse show chamado Mesa Girante, o espiritismo e tudo mais. E os grandes cientistas daquela época que se propuseram a estudar de maneira séria o espiritismo convergem e chegam ao diagnóstico de que só pode ser verdade, inclusive Kardec, né? E os clérigos que se discutiram, que resolveram também discutir de maneira séria a questão espírita, se converteram ao espiritismo, né? Então, quer dizer, aonde que está o erro, se não nos dois casos, né? Porque se existe uma terceira via que vem mostrar e vem brigar com os dois que estavam brigando até aquele momento, é porque os dois estavam errados, né? Então, não que a ciência esteja errada, nem que a religião esteja errada, mas a interpretação em determinados momentos, você pegar só a matéria ou só a fé sem raciocínio, é algo que o espiritismo vem mostrar que tá fora de contexto hoje, né? Mas eu concordo com você, porque, na realidade, a doutrina ela
complementa as falhas dos dois lados. Exato. Agora, não querer aceitar de direito de cada um, né? É tanto individual como grupalmente. Mas ela vem atender exatamente, ela vem fundamentar os dois lados. E é impressionante como há resistência, conforme você falou, dos dois lados, né? Gradativamente, isso não é coletivo, né? Porque nós vemos aí associações que se formam, a começar da própria AME, né? Que é a Associação Médico Espírita. Ou seja, gradativamente, você agora tem psicólogos espíritas, né? Porque chamam psicologia espírita, mas você não tem psicologia espírita, você tem psicólogos que são espíritas, mas são outra associação. Então, você vai vendo que vai penetrando gradativamente em grupos até que uma hora a coisa seja coletiva, porque é a realidade complementar de ambos os lados, né? A resistência, conforme o Leon Denis fala, né, nesse capítulo anterior, é de mero interesse, né? O indivíduo ou a coletividade, não integral, né, mas parte dela, não quer mudar, porque o comodismo, né, a situação cômoda, se a gente parar para pensar, é confortável, né? Aquilo que nos é conhecido, que nós estamos acostumados, é confortável. Querer fazer uma transformação exige mudança, é sair da zona de conforto, que vai sair, de um jeito ou do outro vai, porque a vida não vai, a vida vai continuar e a vida está em nós, e obviamente a questão do progresso vai nos alavancar. O bom é que alavanque sem dor, né? Às vezes não tem jeito, nós vamos nos alavancar com a nossa própria natureza, exigindo um esforço muito maior. Mas, enfim, é uma questão de tempo, né? Nós estamos vendo isso, é uma questão de tempo. A natureza não vai dar salto, o mundo de regeneração não vai acontecer em 50, 100 anos, nós temos aí um período que vai se trabalhando, né? Eu gosto muito da afirmação que o Chico fazia repetidamente. O terceiro milênio começa no ano 2000 e termina no ano 3000. Também não vai ficar esperando aí até o 2998, 2099 para tomar juízo. Mas o fato é que as coisas vão acontecendo, e estão acontecendo. É impressionante. Estão acontecendo. Quando a gente fala assim, hoje eu estava fazendo uma leitura a respeito dessa questão do cristianismo redivivo, que é o espiritismo, ser o farol para a humanidade. É uma verdade que esta pandemia trouxe, né? Essa pandemia trouxe essa realidade para quem riu dela, para quem duvidou, porque você tem hoje a doutrina que está sendo trabalhada em multimídia, onde atinge pessoas no mundo todo. Não importa que, de repente, está atingindo o cidadão que é brasileiro, que mora no Japão, que mora na China, que mora na Finlândia, etc. Está chegando lá, né? E chegando nele, de uma maneira ou de outra, ele assimilando alguma coisa, é exemplo, sem que ele faça proselitismo, né? É o exemplo que importa e que arrasta as pessoas, independente da religião em que elas estejam, né? Que isso é fantástico. E há bem pouco tempo atrás era motivo de riso, né? Porque os espíritas, segundo o IBGE, não passam de 3% da população brasileira, né? Que vai dar quanto, né? 6 milhões e pouco. Que seja 4%, né? Que dê 8 milhões e pouco. Vamos arredondar, que dê 8 milhões, se é que chega a 4%. Mas a realidade está aí, estampada. Não tem, é Jesus falando, né? Não tem jeito, até as pedras vão falar. E vão falar em qualquer lugar do mundo, que é o que está acontecendo. Por isso que eu gosto muito do Leon Denis, quando ele afirma no livro No Invisível, o Espiritismo não será a religião do futuro, mas será o futuro das religiões. Isso aí é uma verdade incontestável. E ilustrando essa ideia, né? Porque antes você tinha que
tinha que fazer uma escolha, se você era criacionista ou se você era evolucionista. Você não podia ser, ou você é um ou você é outro, né? Então, existia o lado criacionista, brigando, discutindo que Deus criou em 7 dias, em 6, né? Porque no 7º ele descansou. Aí, alguns dizem isso, né? E os evolucionistas falam, isso é uma bobagem e tal, olha aqui e tal. Aí vem o Kardec em Gênesis falando, não, na verdade é os dois. E aí funde a cabeça, né? Num primeiro momento das pessoas, e depois você começa a visualizar o quanto essa alegoria religiosa é importante, que na verdade é uma alegoria para explicar exatamente a ciência, mas não dava para falar em termos científicos, em geologia naquela época. Então é uma coisa fantástica, né? E aí, pegando isso que o Humberto falou, né? Me parece que a melhor forma que até agora de se resolver a questão da pandemia também foi isso, né? A ciência batendo cabeça de um lado, o cientista falando, não posso, usa esse remédio, não usa esse remédio é bom, não é, assim, assim, assado. Por outro lado, alguns religiosos falando, não, Deus mandou isso aqui, vai curar todo mundo, quem vai fazer, não tome vacina, não tome... Até nas fileiras espíritas, né? Não tome vacina, porque o doutor Bezerra vai aplicar vacina na gente. E aí fala, tome todas, né? Mas, e aí, a gente percebe que o Espiritismo ele vem dar essa resposta desde sempre, né? Fala assim, olha, o certo é a ciência com a religião. A ciência ela tem que operar, tem que fazer, você tem que respeitar, tem que entender. Se você não entende, procure quem entenda. Né? Se você não acredita nessa forma de medicamento, vacina e tal, busque um estudo sério, converse com quem é mais capaz que eu nessa área e vai atrás. E console-se com a religião, entenda a pandemia, entenda o motivo do sofrimento. Quer dizer, mais uma vez o Espiritismo veio nos dar essa resposta que nada foge do seu pilar, da filosofia, religião e ciência, né? Mais alguém, Ricardo? Não. Então, ainda temos uns 6 minutos. Vamos começar aqui o capítulo 45. O orgulho, riqueza e pobreza. De todos os vícios, o mais terrível é o orgulho, pois semeia na sua passagem os germes de quase todos os outros vícios. Desde que tenha penetrado numa alma, assim como numa praça conquistada, estabelece-se como senhor, instala-se aí à vontade, fortifica-se ao ponto de se tornar inexpugnável. É a hidra monstruosa, sempre a procriar e cujos rebentos são monstruosos como ela. Infeliz do homem que se deixou apanhar pelo orgulho. Só poderá libertar-se ao preço de terríveis lutas, depois de dolorosas provações, de existências obscuras, de um futuro todo de rebaixamento e de humilhação, pois aí está o único remédio eficaz para os males que o orgulho engendra. Esse vício é o maior flagelo da humanidade. Dele procedem todas as discórdias da vida social, as rivalidades de classes e de povos, as intrigas, o ódio e a guerra. Inspirador das loucas ambições, o orgulho tem coberto a terra de sangue e de ruínas. E é ainda ele que causa nossos sofrimentos de além-túmulo. Os seus efeitos estendem-se além da morte, até sobre nossos destinos longínquos. O orgulho desvia-nos não apenas do amor dos nossos semelhantes, mas torna qualquer aperfeiçoamento impossível, enganando-nos sobre nosso valor, cegando-nos sobre nossos defeitos. Apenas um exame rigoroso dos nossos atos e dos nossos pensamentos nos permitirá nos reformarmos. Mas como o orgulhoso submeter-se-ia a esse exame? De todos os homens é aquele que menos se conhece. Vaidoso de sua pessoa, nada pode desenganá-lo, pois afasta com cuidado o que poderia esclarecê-lo. Odeia a contradição e apenas se compraz no convívio dos aduladores. Como o verme que corrói um belo fruto, o orgulho corrompe as obras mais meritórias. Às vezes, eles a torna menos prejudiciais àquele que as executa. O bem feito com ostentação, com o secreto desejo de ser aplaudido, glorificado, volta-se contra seu autor. Na vida espiritual, as intenções,
Os móveis ocultos que nos inspiram reaparecem como outras tantas testemunhas, oprimem o orgulhoso e reduzem a nada seus méritos ilusórios. O orgulho esconde-nos toda a verdade. Para estudar frutuosamente o universo e suas leis, é preciso, antes de tudo, a simplicidade, a sinceridade, a equidade do coração e do espírito, virtudes desconhecidas do orgulhoso. O pensamento de que tantos seres e coisas nos dominam é-lhe insuportável e ele o repele. Seus julgamentos são para ele os limites do possível. Dificilmente decide-se admitir que seu saber e sua compreensão sejam limitados. O homem simples, humilde de coração, rico em qualidades morais, chegará mais depressa à verdade, apesar da possível inferioridade de suas faculdades, do que o presunçoso, vaidoso de sua ciência terrestre, revoltado contra a lei que o rebaixa e destrói o seu prestígio. O ensino dos Espíritos nos mostra, sob sua verdadeira claridade, a situação dos orgulhosos na vida de além-túmulo. Os humildes e os pequenos desse mundo encontram-se aí elevados. Os vaidosos e os poderosos são diminuídos, humilhados. Uns trouxeram com eles aquilo que faz a verdadeira superioridade, as virtudes, as qualidades adquiridas pelo sofrimento, enquanto outros tiveram que abandonar com a morte títulos, fortuna. É inútil saber. E inútil saber. Tudo o que constituía sua glória, sua felicidade, dissipou-se como fumaça. Chegam ao espaço pobres, despojados, e essa privação súbita, contrastando com seu passado esplendor, aviva seus cuidados, seus pungentes remorsos. É com uma amargura profunda que vem acima deles, na luz, aqueles que menosprezaram, desprezaram na terra. Acontece o mesmo para com as reencarnações futuras. O orgulho, a ambição ávida não pode atenuar-se ou apagar-se, senão por meio de vidas atormentadas, vidas de trabalho e de renúncia, no decorrer das quais a alma orgulhosa volta-se para si mesma, reconhece sua fraqueza, abre-se para os sentimentos melhores. Um pouco de sabedoria e reflexão nos preservaria desses males. Como podemos nos deixar invadir e dominar pelo orgulho, quando basta nos considerar para ver o pouco que nós somos? Será o nosso corpo, nossos encantos físicos que nos inspiram a vaidade? A beleza é passageira, uma só doença pode destruí-la. Cada dia o tempo opera a sua obra. Ainda alguns passos na vida e todas essas vantagens estarão desbotadas, fenecidas. Nosso corpo será apenas uma coisa repugnante. Será a nossa superioridade sobre a natureza? Se o mais poderoso, o mais bem dotado de nós for transportado a um deserto, onde deverá bastar-se se afrontar os elementos desencadeados, se isolado expuser-se às cóleras do oceano, em meio aos furores do vento, das ondas ou dos fogos subterrâneos, sua fraqueza revelar-se-á. Nas horas de perigo, todas as distinções sociais, os títulos, as vantagens da fortuna, medem-se no seu justo valor. Somos todos iguais diante do perigo, do sofrimento e da morte. Todos os homens, do mais alto colocado ao mais miserável, são modelados com a mesma argila. Revestidos de farrapos ou de suntuosas vestimentas, seus corpos são animados por espíritos da mesma origem, e todos se reencontrarão confundidos na vida futura. Apenas seu valor moral os distinguirá. Uma hora, nesse mundo, pode se tornar um dos últimos no espaço, e o mendigo pode revestir uma roupagem brilhante. Não desprezemos a ninguém, não sejamos vaidosos pelos favores, pelas vantagens passageiras. Ninguém sabe o que amanhã nos